Estamos no final de 1825 e começo de 1826, o ano considerado por Champagnat como o mais terrível de todos, já que o fundador teve sucessivas perdas: a saúde, o controle das finanças da casa, os padres que o acompanhavam no projeto da Sociedade de Maria, tempos difíceis. O irmão Francisco, embora ainda morasse em L'Ermitage nos anos de sua construção em 1824 a 1825, vinha sempre que podia observar o andamento da construção. Francisco contempla ao entardecer o acabamento dos últimos detalhes da recém-construída casa de L'Ermitage. Estou angustiado com o esforço do padre Champagnat na empreitada de terminar a construção da nova casa. Do modo como ele trabalha, sem contar as viagens que ainda tem pela frente na visita às escolas, tudo isso me preocupa. É que de noite, ao invés de descansar, ele reza o ofício divino. Acerta as contas, anota as jornadas dos operários, organiza as compras de material e ainda prevê os trabalhos do dia seguinte. Seu tempo de repouso está muito limitado. Marcelino se destacou com uma força fora do comum nos trabalhos mais difíceis durante a construção de L'Ermitage. Ele ultrapassou seus limites físicos. Esse empenho rigoroso, somado às viagens cansativas que realizou por volta da festa de Todos os Santos, às escolas dos irmãos, levou o fundador a um verdadeiro colapso físico e mental. Depois da celebração de Natal de 1825, ele caiu gravemente enfermo, a ponto de ter sido necessário fazer um testamento em caso de falecimento. A cena que acabamos de presenciar mostra que o ano de 1826 realmente foi bastante conturbado. A saúde debilitada do padre Champagnat acabou por evidenciar a fragilidade na liderança da congregação. Os padres e os irmãos que em 1826 estavam à frente da casa de L'Ermitage não estavam nem um pouco preparados para suceder o fundador. Foi somente a partir de 1827 que a presença constante do irmão Francisco se destacou junto à administração de L'Ermitage. Primeiro como secretário do padre Champagnat e, na sua ausência, como responsável pela casa. Sobre essa experiência, podemos ler em seus cadernos. O mestre de noviços deve insinuar-se no espírito de cada um dos jovens a ele confiado. Deve procurar conhecer as dificuldades deles, suas inquietações, para melhor viver a regra e a sua vocação. Nas anotações, durante um retiro, ele escreveu um pensamento em relação a si mesmo. No exercício de vosso cargo, fazei as coisas como se fosse a Deus e não aos homens que estáis servindo, e recebei o serviço que do vosso irmão vos presta, do mesmo modo que um servo deveria receber aquele serviço que o seu mestre gostaria de lhe prestar. Francisco dedicou-se à formação dos jovens noviços em preparação à vida religiosa marista. Deixou a carreira de docente e assumiu cada vez mais funções importantes na casa de L'Ermitage. O pensamento de Francisco e seu escrito no diário revela o modo de ação, agir sem imposição, conhecendo profundamente aqueles a quem devia liderar. Não para sobressair a sua autoridade de forma tirânica, mas de forma discreta, uma autoridade que se põe a serviço para ajudar os jovens irmãos em suas dificuldades no início da vida vocacional. Estamos em 1838. Champagnat, já em cima da carroça, despede-se dos irmãos e segue viagem rumo a Paris. Tudo o que ele desejava era o reconhecimento legal do Instituto. Apesar de ainda estar com a saúde frágil, viajava tranquilo,
pois recomendou ao irmão Francisco que cuidasse bem da casa e dos irmãos na sua ausência. Com confiança, o fundador pediu que Francisco mantivesse informado por carta sobre os principais acontecimentos e, em qualquer dificuldade, buscasse a ajuda dos padres Bresson e Matricon. Durante a ausência do padre Champagnat, Francisco desempenhou um papel exemplar em L'Ermitage. Certo dia, escreveu uma carta ao seu amigo Dom Pompallier sob a liderança do irmão Francisco. O irmão Francisco é meu braço direito. Governa a casa durante minha ausência como se eu estivesse presente. Todos o acatam sem resistências. O período de ausência do padre Champagnat no governo de L'Ermitage foi um momento difícil para Francisco. Bom dia, irmão Francisco. Vejo que seu semblante está aflito. O que aconteceu dessa vez? Posso ajudar? Você tem razão. Há algo realmente me preocupando. Mas creio que somente o padre Champagnat poderá me auxiliar. Estou sofrendo assédios de autoridades para a fundação de novas escolas. Não sei se devo me comprometer, dar-lhes alguma data, não sei o que fazer. Não se preocupe, irmão. Escreva para o padre Champagnat. Tudo irá se resolver. Maria, nossa boa mãe, está sempre conosco. Vamos encontrar uma forma de resolver tudo isso. Tem razão, caro irmão. Obrigado pelo conselho. Enfim, recebi a resposta do padre Champagnat. Vamos ver quais as orientações sobre esta questão da abertura de novas escolas. Com respeito às promessas de novos estabelecimentos, bem vê que já fizemos demais. Fale com o padre Terraillon, consulte-o. Quando não se está pessoalmente, não se vê bem o problema para dar-lhe solução por carta. Na cena que acabamos de presenciar, podemos perceber dois pontos interessantes. O primeiro é a carta que Champagnat escreveu ao seu amigo Dom Pompallier, com um elogio à liderança do irmão Francisco e a confiança que o fundador tinha nas decisões desse irmão. Naquele momento, L'Ermitage contava com a presença de dois padres capelães, Besson e Matricon. Se fosse seguir uma hierarquia puramente religiosa, o normal seria Champagnat confiar o governo da Casa dos Irmãos aos padres. Contudo, o fundador surpreendeu ao inverter essa lógica e conferir aos olhos de todos os irmãos, mas também dos sacerdotes que lá estavam, o reconhecimento de uma liderança por competência e desempenho que tinha na figura de Francisco o seu melhor representante. O outro ponto é que, apesar da confiança de Champagnat em Francisco, o irmão ainda não se sentia preparado para resolver certas questões importantes na ausência do fundador. Francisco não sabia o que dizer às autoridades a respeito da fundação de novas escolas. Na carta de Champagnat ao irmão Francisco, é possível ouvir algumas recomendações importantes do padre Champagnat. A primeira era a prudência no uso da palavra, ou seja, não prometer aquilo que não se pode entregar. Foi essa prudência que acabou marcando a gestão do irmão Francisco. A segunda é o discernimento na resolução de um problema. Era preciso ter conhecimento pleno do assunto para poder fazer uma ponderação ou tomar uma decisão. Estando longe, Champagnat recomendou o juízo do padre Terraillon, que neste momento poderia ser muito mais útil a Francisco do que ele mesmo. Essa análise pode parecer simplista, mas se aprofundarmos com uma lupa a orientação de Champagnat, é possível ver uma liderança descentralizada, prudente e participativa.
O irmão Francisco foi eleito diretor-geral de L'Ermitage no ano de 1839. Champagnat validou a escolha dos irmãos e confirmou Francisco como a pessoa de sua confiança à frente do Instituto. Bem-vindo ao Crônicas Maristas, Nossos Superiores Gerais. One small step for man, one giant leap for mankind. But by the content of their character, I have a dream today. Neste podcast, você vai mergulhar na história do Instituto Marista e vai conhecer a biografia de religiosos que assumiram papéis de liderança na congregação. Convidamos você, marista de Champagnat, para estabelecer um diálogo do passado com o presente e refletir sobre a missão marista do futuro. Fique com a gente e boa escuta! No primeiro episódio, vimos quanto esse personagem é complexo do ponto de vista de sua própria interioridade, bem como de suas ações. No episódio de hoje, tentaremos compreender a prática da administração exercida pelo irmão Francisco. Quais os principais aspectos do modelo de gestão adotado pelo irmão Francisco? Como ele se percebia como líder? Como ele era avaliado por seus liderados? Quais foram os seus aprendizados? E como suas escolhas de gestão, sejam elas conscientes ou não, contribuíram para a consolidação da congregação após a morte do fundador. Enfim, se é possível, sem anacronismos, extrair alguma lição sobre o modo marista de fazer a gestão que é aplicável aos líderes maristas atuais. Para começar, uma pergunta: como se constrói um sucessor? Temos a tendência a entender a história das congregações religiosas apenas sob o ponto de vista religioso. Mas quando partimos para outros referenciais teóricos, advindos da sociologia, filosofia, administração, encontramos ações que poderiam ser facilmente classificadas a partir dos pressupostos que temos hoje para a administração de empresas. Um exemplo na história marista é procurar entender como se deu o processo de escolha do sucessor do padre Champagnat. Pode-se pensar que a preparação do irmão Francisco para ser o sucessor do padre Champagnat dependeu apenas de uma escolha subjetiva do fundador, baseada em algum favoritismo. Mas isso não é verdade. Champagnat estabeleceu, a partir do ano de 1828, uma avaliação constante dos irmãos sobre critérios que, na sua visão, eram fundamentais para conciliar a vida religiosa com o ofício de professor. Os irmãos que mais se destacavam a partir desses critérios eram o irmão Francisco, em primeiro lugar, seguido pelos irmãos Luís Maria e Jean Baptiste Firet. Assim, podemos dizer que a escolha do primeiro sucessor, o irmão Francisco, se deu por um processo que hoje chamaríamos de avaliação por competências. De um lado, Champagnat avaliava os irmãos sobre a perspectiva da piedade, caráter, regularidade e conhecimento do catecismo. Por outro, avaliava a partir de competências técnicas no conhecimento da escrita, da gramática, aritmética e ciências. Verifica-se que, para ser um bom irmão marista, era preciso conciliar valores e competências. Foi assim que o irmão Francisco se constituiu como o primeiro sucessor de Champagnat. Seu governo foi marcado por uma grande crise que pode ser descrita nos seguintes acontecimentos. A morte prematura do fundador em 1840, a falta de um consenso entre o padre Colin, o arcebispo de Lyon e a Cúria Romana sobre o lugar institucional dos irmãos na Sociedade de Maria, a falta de uma regra que definisse bem os papéis de gestão entre Francisco e seus assistentes e o crescimento exponencial da congregação com muitos jovens irmãos que não conheceram seu fundador e que tiveram uma formação muito rápida para atender o número crescente de escolas.
Esse é o cenário em que Francisco se consolidou como o primeiro sucessor de Champagnat. A cena a seguir revela 2 momentos cruciais da gestão de Francisco. Estamos no ano de 1852. Francisco, Louis-Marie e Jean-Baptiste estão à frente do 2º capítulo geral da congregação. O clima desse capítulo é tenso. Os irmãos do autodenominado regime estão em busca de afirmação de sua autoridade. Uma situação que poderia ser entendida de forma banal nos dias de hoje é o estopim de uma crise que começa neste capítulo e teve consequências até o ano de 1903, quando os irmãos recebem a aprovação definitiva de suas constituições pela Santa Sé. O que aconteceu durante o capítulo é que houve uma divergência sobre o número de missas e orações que a comunidade dos irmãos deveria fazer no caso da morte de um dos seus membros. Um irmão chamado Athanase, diretor de Lavalá, tornou-se uma voz dissonante entre os demais irmãos, não concordando com a forma que essa decisão e outras foram tomadas no capítulo. Não concordo de maneira alguma com o modo como este capítulo está sendo conduzido. Precisamos rever a quantidade de missas e orações em caso de falecimento dos nossos irmãos. Não acho que Marcelino Champagnat concordaria com tal decisão. A reação do irmão Francisco é dura. Em 14 de junho de 1852, em explicação aos membros do capítulo, ele informa que privou o irmão Athanase de todos os seus direitos de irmão religioso durante a vida e após a morte. Sobre isso, há uma afirmação muito interessante do irmão Lanfrey, autor de vários livros e que atualmente é um dos mais importantes historiadores do Instituto Marista. De acordo com ele, essa história do irmão Athanase é símbolo de um clima de contestação existente entre os irmãos antigos que acreditavam que Francisco se distanciava da tradição. E qual o aprendizado do irmão Francisco em relação a esse episódio? Se analisarmos o texto muito importante anotado em um de seus muitos diários, veremos que com a prática da gestão, Francisco muda consideravelmente a noção de autoridade e mesmo de governo do Instituto. Francisco, lendo o jesuíta Binet na obra Qual o Melhor Governo, rigoroso ou suave, assim nos revela o modelo da gestão ideal. O superior é o servo de todos aqueles a quem parece comandar. É feito para eles, devota-se inteiramente a eles. É responsável por todas as suas necessidades. É o homem de todos os que governa e de cada um em particular. A autoridade que parece ter não é sua. Ele não deve fazer nada nem para sua glória, nem para seu prazer. Uma das maiores falhas nas quais o superior de uma casa grande pode incorrer é dedicar-se demasiado aos pormenores. Um superior deve governar escolhendo, treinando e dirigindo aqueles que trabalham abaixo dele. Deve somente receber um relato de tudo e saber disso o suficiente para compreender com verdadeiro discernimento. É maravilhoso governar escolhendo e aplicando, de acordo com seus talentos, estes homens que empregamos. O superior e perfeito governo consiste em governar aqueles que administram os detalhes. O triunvirato obteve muitos sucessos, mas não ficou imune a conflitos. O irmão Francisco foi exitoso ao obter o reconhecimento legal do Instituto em 1851, apoiado pelo padre Colin, superior da Sociedade de Maria, dá início ao processo de reconhecimento pontifício dos pequenos irmãos de Maria. Contudo, não logra êxito na segunda empreitada, um dos principais pontos de tensão de seu governo. Em 1857,
sob o comando de Francisco, o Instituto tinha chegado a 1.177 irmãos, dedicados ao ensino em 336 escolas que atendiam aproximadamente 50 mil alunos. A obra marista expandia-se com vigor por 25 dioceses francesas e alguns países próximos, sem contar na Oceania. Depois de nos depararmos com situações reveladoras da gestão de Francisco, convidamos 2 gestores maristas, Juni Cruz e José Leão da Cunha Filho, para analisar a partir de aspectos teóricos da gestão as qualidades e fragilidades de Francisco e seu desenvolvimento como superior-geral do Instituto Marista. Juni, graças a uma pesquisa feita pelo irmão Lanfrey, nós descobrimos um aspecto pouco conhecido sobre o processo formativo das lideranças maristas no tempo do Padre Champagnat. Em 1828, o Padre Champagnat já possuía uma avaliação rigorosa dos irmãos em que, entre outras coisas, analisava a competência técnica, mas também a formação religiosa dos futuros diretores de escolas. Nessa lista do Padre Champagnat, destaca-se como melhor avaliado o irmão Francisco, o que confirma que a escolha do Padre Champagnat não foi apenas de ordem subjetiva, mas baseada em critérios. Hoje, na sua opinião, quais seriam os elementos necessários para a formação de uma liderança marista para atuar nas frentes de missão? Dentre os principais atributos da liderança marista e que devem ser ressaltados e são particulares, né? Eu acho que o primeiro deles, o mais forte, é o sentimento de propósito, né? Acreditar no valor da missão marista diante da sociedade, diante da nossa comunidade. Isso perpassa muito, né, a uma relação num testemunho verdadeiro, né, um alinhamento entre o que se fala e o que se faz todos os dias. E principalmente, né, esse sentimento de propósito, esse elemento da fala com a ação, né, que leve a uma disposição de equilíbrio entre a missão e a gestão, né, entre acreditar no longo prazo, né, confiar no Espírito Santo e perceber que são muitos desafios que vêm pela frente da missão, mas que a instituição e as pessoas têm a capacidade real, né, de enfrentá-los e realmente de tornar o mundo melhor. Leão, Francisco herdou uma congregação que previa um modelo verticalizado de liderança, superior geral quase à imagem do Papa. No entanto, no final de sua gestão, ele lutou por uma liderança mais horizontal, compartilhada e descentralizada. Ousou uma separação de poderes impensável para a época. O superior geral, como um líder que tem como missão a garantia do governo espiritual dos irmãos, sendo assessorado de perto por um vigário geral, que teria por finalidade a gestão propriamente dita das escolas, comunidades e demais obras. Esse modelo proposto por Francisco, inclusive interpretado como fraqueza pelo irmão Jean Baptiste e também pelo irmão Avi, só se consolidou plenamente no governo do irmão Basílio Rueda, de 1967 em diante. Dito isso, Leão, podemos dizer que Francisco esteve à frente do seu tempo na gestão? Antes de responder à pergunta, eu queria fazer uma rápida observação. Francisco tem 2 desafios: substituir o Padre Champagnat e administrar o crescimento do Instituto. O primeiro desafio é muito importante, que é assimilar o impacto da perda do fundador e preservar o espírito fundacional. O segundo é que ele sai de 280 irmãos e 48 casas para 2.000 irmãos e 379 casas. Ou seja, Francisco era um homem simples e sabia-se muito simples. É bem normal que ele tenha experimentado uma insegurança para exercer o seu mandato. Essa é uma primeira questão que me leva a pensar o seguinte, que isso faz com que Francisco deseje compartilhar a gestão. E deseje compartilhar a gestão por 2 razões. A primeira é atender uma necessidade pessoal de segurança, de se sentir seguro, por isso compartilhar o trabalho de equipe. E a segunda é o conhecimento que vem da prática.
a intuição dele que leva ele a perceber que descentralizar é a melhor forma de poder se dedicar ao estratégico. Essa é uma primeira observação para responder se ele está à frente ou não do seu tempo. Qual aspecto você destacaria dessa liderança mais horizontal? Qual o legado de Francisco para nós nos tempos atuais? Ele enfatiza a liderança como serviço. E o serviço é um serviço ao propósito fundacional, que no caso dele é carisma. Na verdade, tem uma carta de Francisco de 1855 em que ele diz: até agora nós estamos conservando o mesmo espírito, o mesmo objetivo, as mesmas regras e o mesmo governo. Então ele insistia que estava conservando o carisma fundacional. Essa é uma questão importante. A segunda questão importante ele diz, um verdadeiro superior só deve fazer aqueles trabalhos que ninguém mais pode fazer a não ser ele. Ou seja, Francisco tinha uma consciência muito grande de que a liderança era uma liderança para servir aos liderados e não para se impor sobre elas. E eu acho que, nesse caso, ele é bastante atual, ele estava à frente do seu tempo, e a gente viu que Francisco estava insistentemente tentando preservar o espírito e o estilo do fundador. Nesse caso, a atenção especial dele ao carisma fundacional, à ideia inspiracional, é o que eu destacaria de Francisco para os nossos tempos. Eu vejo que, por exemplo, essa ideia do líder a serviço da missão, antes de qualquer coisa, o líder a serviço da missão, é de fato o grande legado que ele deixa. Quais as suas realizações concretas? Em primeiro lugar, foi o grande responsável pela obtenção do reconhecimento legal do Instituto. A congregação está reconhecida juridicamente como uma instituição que presta serviços ao Estado francês. Sob a sua coordenação, é necessário olharmos para os principais resultados do segundo capítulo geral. Em primeiro lugar, Francisco dá ao Instituto as regras comuns dos pequenos irmãos de Maria. As regras comuns se assemelham hoje ao que chamamos regra de vida dos irmãos maristas, um texto que prescreve o objetivo do Instituto Marista e os meios de intensificação da mística e do pertencimento a essa instituição. Em 1853, com o Guia das Escolas, temos um documento em forma de manual que padroniza a atividade escolar dos irmãos. É o momento de emancipação dos irmãos maristas do manual La Conduite, texto de referência para as escolas lassalistas. Neste momento, o Instituto Marista, a partir de mais de 30 anos de experiência pedagógica, decide elaborar e publicar o seu próprio manual, que recebe o nome de Guia das Escolas. Em 1854, com as constituições e regras de governo, Francisco pavimenta o caminho para o processo de reconhecimento pontifício. Esse documento estabelece, entre outras coisas, a natureza jurídica do Instituto, a eleição do Superior-Geral e seu conselho, a convocação dos capítulos, assembleia que representa todos os irmãos maristas e que, na presidência do Superior-Geral, tem o poder de decisões importantes para a vida do Instituto. Juni, vemos que Francisco traçou metas. Ele sabia onde estava e aonde queria chegar, de tal modo que o seu governo se pautou na realização de 3 grandes prioridades. Qual a importância do estabelecimento de metas bem claras no desenvolvimento e na perenidade da missão? Com relação ao papel da meta, de estabelecimento de uma meta, para a concretude, para a materialidade da missão marista, ela tem um papel fundamental, desde que seja pensada de uma forma matura. Uma meta, ela funciona como uma ordem de serviço, ela tem que ser muito clara no seu escopo, tem que ser muito clara na sua resultante, tem que ser muito clara também nos caminhos para que ela percorra uma disposição de sucesso para essa realização. E essa característica de maturidade da meta tem que ser essencial, porque não é a meta pela meta, é a meta pelo papel estratégico que ela tem diante do futuro da instituição e todos os desafios que ela tem pela frente. Então, uma meta bem pensada,
é uma meta que constrói o futuro, ao mesmo tempo que uma meta imatura é uma meta que pode levar a instituição para qualquer lugar. E aí se perde talvez a energia e a disposição de tudo que é possível de ser construído, mas não só dos resultados, mas também da forma como isso se faz. Por isso, no início do seu governo, o Instituto, que era relativamente pequeno e sem reconhecimento legal, alcança o número de mais de 2.000 irmãos. E Francisco tem um mandato entre 1839 e 1860. Nesse período, nós estamos consolidando-se a Revolução Industrial. Portanto, Francisco é contemporâneo de um tempo de profundas mudanças culturais, ele é contemporâneo, e de 1856 a 1915, Taylor, em 1911, publica Princípios da Administração Científica, a primeira obra sobre gestão cientificamente falando. Ou seja, 72 anos à frente do início do mandato de Francisco, sai a primeira obra sobre gestão cientificamente falando. Esse é um aspecto importante. Depois, a liderança, ela vai evoluindo de certa forma, e é na segunda metade do século XX que a gente começa a ver pesquisa sobre liderança como estilo, por volta de 1950, 111 anos depois de Francisco, e liderança como sentido, desenvolvedor de sentido no trabalho, vai ali em 1980, portanto, 141 anos depois de Francisco. Ou seja, se considerar tudo isso, eu posso dizer que, do ponto de vista de gestão, de administração científica, ele estava profundamente ligado às mudanças daquele momento. Do ponto de vista de uma liderança que queria compartilhar poder, que queria desenvolver o carisma fundacional, que queria inspirar pessoas e compartilhar poder, ele realmente está à frente do seu tempo. Os dados mostram isso. Em 1858, a nova sede da congregação é transferida para Saint-Genis-Laval. Alegando problemas de saúde, o irmão Francisco, em 1860, transfere o governo do Instituto ao vigário-geral, irmão Luiz Maria, e renuncia definitivamente ao cargo de superior-geral em 1863, após 2 décadas de governo, abrindo espaço para a eleição de seu sucessor, o popular irmão Luiz Maria. Após deixar o governo do Instituto, irmão Francisco solicita retornar à L'Ermitage, onde é empossado como diretor da casa, a qual chamava de o relicário do padre Champagnat. Sua renúncia ao governo dos irmãos constitui um dos últimos gestos altruístas e testemunha o seu grande amor ao Instituto, dando lugar a uma transição pacífica e exemplar ao seu sucessor, irmão Luiz Maria. Sem o risco de um anacronismo, podemos ver no gesto de Francisco algo parecido com Bento XVI, justamente por um amor profundo à Igreja e na confiança de que era apenas um trabalhador na vinha do Senhor. Da mesma forma, nosso Francisco Rivard, por amor à obra de Champagnat, não tem dúvidas de renunciar quando entende que o que está em jogo é a perenidade da missão e da obra de Maria, tal como nos ensinou o padre Champagnat. A gente é apenas um instrumento. Ou melhor, a gente não é nada. Deus é quem faz tudo. E você, irmão, deveria compreender essa verdade, pois está entre os veteranos e presenciou as origens do Instituto. Acaso a providência não cuidou sempre de nós? Não foi ela que nos congregou e nos fez triunfar de todos os obstáculos? Forneceu-nos recursos para construir essa casa, abençoou nossas escolas e lhes deu prosperidade, embora fôssemos gente sem talento? Em suma, não foi a divina providência que tudo realizou entre nós? Ora, ela cuidou do Instituto até hoje, por que não cuidaria dele no futuro? Irmão Francisco, com a saúde debilitada por doenças crônicas, sofrerá um acidente vascular cerebral, um AVC, que o deixará com sequelas. Contudo, ainda vai assistir à morte de seus pares, o irmão João Batista Ferrer, que morreu em 1872, e a morte do superior-geral em exercício,
irmão Luiz Maria, em 1879. Francisco participará do capítulo de 1880, que elegeu o terceiro superior-geral, o irmão Nestor. Em 22 de janeiro de 1881, Francisco veio a falecer em L'Ermitage. A causa da morte, outro AVC. Ele tinha 72 anos. Em L'Ermitage e em toda a congregação, o luto foi imenso. Entre o povo dos arredores, corria de boca em boca sua fama de santidade. Um santo acaba de morrer. No cemitério, o seu túmulo ficou entre o padre Champagnat e o irmão Luiz. Esperamos que tenham gostado desse recorte sobre a gestão do irmão Francisco e análises realizadas a partir de embasamento teórico no patrimônio histórico e espiritual marista. Este podcast foi produzido pela Diretoria de Identidade, Missão e Vocação e Memorial Marista da Província Marista Brasil Centro-Sul. Direção-Geral: José Leão da Cunha e Diógenes Philipsen Araújo. Pesquisa de conteúdo e roteiros: Ângelo Ricordi, Diógenes Philipsen Araújo e Juliana Fontoura Gallini. Produção executiva e direção artística: Juliana Fontoura Gallini. Captação de áudio: João Borges. Edição e sonoplastia: Pata de Elefante Filmes. Vozes: Apresentação: Ângelo Ricordi. Narração e vinhetas: Juliana Fontoura Gallini. Padre Champagnat: Irmão Afonso Leves. Irmão Francisco: Vitor Berti. Irmão Atanase: Irmão João Batista. Irmão Jean-Marie: Volneir Sevignani. Gestores maristas: Juni Cruz e José Leão da Cunha Filho.